Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso acabou de vencer o Volta Redonda por 3-0 e chegamos com aquela análise inicial. O Botafogo foi a campo com aquele 4-3-3, Gatito Fernandes no gol, na linha de 4 defensores, Matheus Ponte na lateral direita, na zaga tivemos Bastos e Alexander Barbosa e na lateral esquerda o Hugo, no meio campo tivemos Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, na ponta direita começamos com o Savarino, Tiquinho Soares como centroavante, na ponta esquerda o Vitor Sá. Os jogadores nas posições que eles mais gostam, Botafogo começando em cima do Volta Redonda, marcando alto, pressionando na saída de bola e tentando se estabelecer no campo de ataque. Escanteio pelo lado esquerdo aos 8 minutos do primeiro tempo. E o Savarino bateu muito bem. É importantíssimo ter jogador com qualidade na bola parada, porque isso resolve jogo, isso resolve classificação, isso decide título. Savarino bateu muito bem e o Bastos, sozinho se locomovendo na área, também apareceu muito bem para cabecear forte, certeiro, 1-0 para o Botafogo. Volta Redonda tentava sair e dava espaços para o Glorioso. Jogando bem, o confiante zagueiro Alexander Barbosa estava buscando também os lançamentos, explorando as brechas dadas pelo adversário. Numa dessas bolas, Alexander Barbosa fez realmente um lançamento longo, muito bom, e encontrou o Eduardo, que tem que voltar a calibrar o pé. Eduardo não fez um jogo ruim. Na segunda etapa, principalmente, apareceu bem atuando como meia central, colocando os companheiros em ótimas condições na zona ofensiva, mas tem que voltar a fazer gol sempre. Eduardo teve a chance, dominou já sabendo o que ia fazer, o goleiro saiu, ele tirou de cobertura mais para fora, 7,32 metros por 2,44. Tem que fazer o gol, Eduardo, e o Botafogo poderia ter aumentado o placar naquele momento. Só que, se não foi com Eduardo, foi com Savarino, que estava jogando na ponta direita. Hugo, lá no lado esquerdo, fez uma belíssima inversão. Deu o passe para Savarino dominar e chutar. A bola desviou e acabou com o goleiro do Volta Redonda, 2-0 Botafogo. Tá em condições? Finaliza, porque a bola pode ir direto pro gol, o goleiro pode dar um rebote, a bola pode desviar e entrar, você pode encontrar sem querer um companheiro na pequena área, então tem que finalizar. Savarino fez isso, 2-0 para o Fogão com Volta Redonda perdido. E o Botafogo não fazia uma partida brilhante, ainda tinha que elaborar melhor os ataques, tinha também que pressionar mais os portadores da bola. O Botafogo não fez o jogo perfeito, mesmo tendo vencido por 3-0. Ainda damos espaços à frente da área. Vamos enfrentar adversários mais fortes que Volta Redonda. Semana que vem tem Copa Libertadores da América, primeiro jogo na altitude. Melgar e Aurora se enfrentam daqui a pouco, e daqui a pouco então também saberemos quem vai pegar o Botafogo. E o Glorioso tem que ir bem para altitude, ou na Bolívia ou no Peru, e depois tem que resolver em casa também para passar para a terceira fase da competição e então entrar na fase de grupos. É tudo muito difícil, o Botafogo precisa estar preparado. Pois bem, mas mesmo assim, nosso primeiro tempo foi bem melhor que o do Volta Redonda e melhor do que o Botafogo vinha fazendo nas últimas partidas. Tivemos mais uma grande chance quando a bola chegou a Savarino, que tentou fazer um golaço, driblando e finalizando ao mesmo tempo, não conseguiu. Bem, o Botafogo poderia ter feito 4-0 na primeira etapa. O Volta Redonda assustou muito pouco. Voltamos para o segundo tempo. Luiz Henrique entrou no lugar do Vitor Sá. O Volta Redonda teve até mais a posse de bola. No primeiro tempo, 54% de posse para o Volta Redonda, 46% de posse para o Botafogo. Na segunda etapa, com o Volta Redonda ficando mais com a bola, ao fim do jogo tivemos 58% de posse de bola para o Volta Redonda e 42% de posse para o Botafogo. Ou seja, vai ser o objetivo do Botafogo ser novamente vertical, como foi no terceiro gol? Vai ser um time que vai esperar um pouco mais o adversário para pegar a bola e sair em velocidade? Pode ser, temos pontas para isso, temos meio-campistas que conseguem conectar, temos zagueiros também capazes de efetuar lançamentos importantes, bons para que os jogadores da zona ofensiva possam aproveitar. Mesmo não jogando tão bem, o Botafogo se segurou, o Volta Redonda tinha mais a bola, mas produzia pouco. Luiz Henrique entrou
na ponta direita e o Savarino foi para a ponta esquerda. O Savarino não teve dificuldade para jogar na direita, para jogar na esquerda, foi bem na direita, foi bem na esquerda, criou, produziu, finalizou, fez gol, atuando pelos dois lados do campo, num lado no primeiro tempo, em outro na segunda etapa. Para mim, o ponta ideal é esse, que consegue se estabelecer nos dois lados. O Luiz Henrique chegou a sofrer um pênalti, depois boa jogada do Hugo com o Savarino pelo lado esquerdo, passe para dentro, Luiz Henrique ia finalizar, o jogador do Volta Redonda tocou, ele caiu, o árbitro deu pênalti, depois o VAR chamou, o árbitro decidiu não dar o pênalti. Contra o Flamengo, o Volta Redonda teve um pênalti mal marcado. Agora decidiram que pro Botafogo não era pênalti. Tudo bem, seguimos aqui e tivemos a má notícia. Vamos esperar agora o que vai acontecer, porque o Luiz Henrique pediu para sair, sentiu sozinho quando o Botafogo descia pelo lado esquerdo, ele esperava a bola por dentro, e não recebeu. Ele estava tocando pouco na bola, o Luiz Henrique não tinha nem conseguido esquentar ainda com a pelota e sentiu. Saiu, preocupa, vamos observar as cenas dos próximos capítulos. O Júnior Santos tinha entrado por dentro no lugar do Tiquinho Soares. O Tiquinho deve estar sendo preparado para a Libertadores. Então tínhamos Luiz Henrique, Júnior Santos e Savarino. O Marlon Freitas estava ao lado do Danilo Barbosa no meio-campo, com o Eduardo mais à frente, já que o Tietê também tinha saído. Com a saída do Luiz Henrique, o Janderson entrou para jogar por dentro e o Júnior Santos foi para o lado direito do campo. Então tínhamos Júnior Santos, Janderson e Savarino. Depois o Savarino deu lugar ao Emerson Urso. Botafogo então terminou o jogo com 4-3-3. No gol, Gatito Fernandes, na direita o Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa com o Hugo, Danilo, Marlon e Eduardo, Júnior Santos, Janderson e o Emerson Urso. E assim o Botafogo conseguiu tomar uma bola no campo ofensivo. O Eduardo, que já tinha dado um bom passe para o Tiquinho cortar e finalizar, achou outro bom passe por dentro. O Júnior Santos, naquele momento, não estava jogando como centroavante, mas fez a função do centroavante, com força e com velocidade. Ele e o Eduardo roubaram a bola do adversário, o Eduardo fez a conexão com o próprio Júnior Santos por dentro, ele conduziu, segurou no corpo, usou a velocidade e a qualidade, deu uma cavadinha com a perna esquerda na saída do goleiro, 3-0 Botafogo. Tiquinho poderia ter feito gol, o árbitro poderia ter dado pênalti, Eduardo poderia ter feito um gol no primeiro tempo, Savarino poderia ter feito outro, Botafogo poderia ter dado uma goleada no Volta Redonda, venceu por 3-0. É ótimo vencer, segue na briga para entrar nas semifinais do Campeonato Carioca, mas tem que estar pronto para a Libertadores. E faltam ajustes. Gostei muito de alguns atletas do Botafogo, falando individualmente. Alguns detalhes táticos já estão sendo observados, mas não podemos nos iludir com a vitória sobre o Volta Redonda. Não quero aqui ser crítico por ser, quero fazer críticas construtivas, quero elogiar também o que vejo de bom, mas é uma construção gradativa. O Botafogo está em evolução. Hoje já jogou melhor do que vinha jogando. Hoje conseguiu fazer gols, evoluiu na bola aérea defensiva. Tem que melhorar ainda. A gente não pode ficar com aquele sentimento de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa quando o adversário está para cruzar uma bola. Mas hoje melhoramos no quesito. Espero que o Botafogo melhore cada vez mais. Eu falo sobre alguns aspectos do jogo mais à frente. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço, valeu, fui!